Eu sou Carlito Neto e esse é o Sem Politiquês. Pois bem, meu povo, hoje eu estou para fazer aqui com vocês uma reflexão sobre o próprio campo da esquerda. Eu geralmente não escuto opiniões de veículos que eu acredito que são liberais ou de jornalistas que sejam ligados ali ao campo da direita. Muitos, inclusive, alegam que são do meio. Inclusive, um certo veículo que está neste momento em ascensão dentro da internet e que é de um jornalista que veio da grande mídia e que claramente, apesar de alegar que é do meio, não é do meio. Ele tem lado, é ligado evidentemente ao pensamento liberal do campo da direita, mas a gente tem ouvido e visto vários desses indivíduos fazendo inclusive críticas em relação ao campo da esquerda que nós estamos dando espaço. Carlito, você está concordando com o jornalista liberal de veículo de comunicação tradicional? Não, eu não estou concordando com o jornalista liberal. Ao contrário, o jornalista liberal que começou a perceber que várias das críticas que a gente tem feito, inclusive dentro do nosso próprio campo, são reais e apenas utilizou o seu veículo neste momento para repercutir uma coisa que a gente sabe que existe dentro do campo da esquerda, mas que às vezes tenta tapar o sol com a peneira, que é basicamente o elitismo econômico e o elitismo acadêmico. Você não entendeu errado não, tá? Uma parcela significativa do campo da esquerda tá ali perto dos chamados 1% ou 3% ou 15%, dependendo do estamento financeiro que você esteja preenchendo dentro da chamada pirâmide social, você tá lá. Isso quer dizer que você não possa ser do campo da esquerda, que você não possa ter consciência de classe? Evidentemente que uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode, evidentemente, ser o que muita gente chama de pequeno burguês e do nada ou de repente, ou talvez com um pouco de estudo, acordar para a vida e entender a importância de estar lutando de verdade dentro do campo da esquerda. Não meramente da dita esquerda progressista, porque como eu já citei aqui na própria Folha em Foco e no canal Historiador, a gente não tem, entre aspas, progressistas apenas no campo da própria esquerda. A gente tem pessoas que se dizem progressistas no campo da centro-direita também. E é importante a gente trazer essa reflexão porque a gente tem visto na internet atualmente uma onda de pessoas que são de classe média alta, que tem a chamada consciência de classe, sabe ali evidentemente os conflitos que existem ali, né, explicados pelo Marx, né, no marxismo ali, que envolve esse conflito em tese dentro da sociedade brasileira, mas aparentemente não consegue compreender um pouco sobre a chamada consciência social. É um monte de gente que não faz estudos básicos, por exemplo, sobre como é que funciona o Congresso brasileiro, como é que funciona a Constituição Federal, o que é a Lei de Improbidade Administrativa, o que é a Lei Complementar 135 de 2010, que muita gente conhece como a Lei da Ficha Limpa, e basicamente por ter alcance, por ter uma boa oratória, por ter tido a oportunidade de ir para a universidade, e assim como eu, ler vários livros aqui, como inclusive está aqui nessa prateleira, aqui, vários livros, acha que a classe trabalhadora tem a obrigação de se politizar, como eu me politizei, e de ter acesso à educação e informação exatamente como eu tive, independente de como vive esse trabalhador. E é aí que uma crítica que tem sido feita dentro do campo da esquerda, mas que tem ganhado, inclusive, como eu falei, ressonância até mesmo em veículos liberais, tem ganhado muita força, que é o quê? Uma certa elite da esquerda, tanto elite financeira quanto elite acadêmica, que diz representar ou falar pela classe trabalhadora, mas que não se conecta com a classe trabalhadora. Alguns dias atrás, por exemplo, lá no meu canal principal, no canal Historiador, eu soltei 2 vídeos no canal para explicar algumas coisas que estavam sendo disseminadas de forma falsa ou distorcida nas redes sociais, inclusive por pessoas que se dizem de um dito campo mais radical do campo da esquerda e que basicamente serve justamente para depois virar chacota dentro desses próprios veículos. Por quê? Você vê, eu não vou citar o nome do veículo aqui, mas eu dei algumas deixas aí sobre estar no meio, né, da discussão. Vocês podem tentar entender quem é que fez essa crítica. Ele fez uma crítica que é coerente e que é correta. Tem muita gente dentro do campo da esquerda que está dentro da elite financeira, dentro da elite acadêmica, diz que fala pela classe trabalhadora, senta de frente para uma câmera, né, com a produção super bonitinha e acha que porque leu vários livros de Marx, de Lenin, entendeu basicamente qual é o problema da classe trabalhadora e basicamente olha para a classe trabalhadora e fala: venha,
me siga, eu tenho uma solução para todos os seus problemas. Quando, na verdade, o que esses intelectuais da tal elite acadêmica, bem como esses esquerdistas da tal elite financeira, deveriam ouvir a classe trabalhadora. Se vocês não estão acompanhando, por exemplo, o noticiário nos últimos dias, o Grupo Globo publicou um editorial dizendo que trabalhadores por aplicativo não cabem na CLT e que, inclusive, muitos deles estiram ali um salário muito acima da massa salarial brasileira. Segundo eles, alguns desses trabalhadores chegam a tirar por mês ali aproximadamente R$ 2.700, que é muito acima, supostamente, da massa salarial brasileira. Quando você pega os dados divulgados, inclusive por instituições sérias, como o próprio IBGE, como o próprio o IBGE, né, especificamente quem está falando, e o IPEA, para trazer algumas informações especificamente para vocês aqui. No meu vídeo lá de mais de 40 minutos, o primeiro e o segundo de 40 minutos eu trago também esses dados, tanto do IPEA quanto do IBGE e de outros institutos que fazem análise e pesquisa sobre esses dados, mostra que a massa salarial brasileira, a média do salário do trabalhador brasileiro hoje, saiu, né, daquele valor um pouco acima de um salário mínimo e meio para inicialmente estar em R$ 2.851 e hoje ultrapassa a casa dos R$ 3.200, R$ 3.400, dependendo do período da pesquisa. Ou seja, quase R$ 1.000 acima do que o Grupo Globo fala. O Brasil tem batido, inclusive, recordes de emprego de carteira assinada e mesmo a informalidade ainda reinando, infelizmente, dentro aí desse mercado de trabalho por conta do processo de pejotização que aconteceu a partir de 2017 com a chamada reforma trabalhista, ao invés de a gente tentar entender o que está acontecendo, estudar e apresentar propostas, como fez, por exemplo, lá ainda em 2017, o senador Paulo Paim, que tentou revogar, através de um projeto de lei ali, a reforma trabalhista, como fez em 2019 o senador Randolfo Rodrigues, como fez mais recentemente o deputado federal pelo PT de Goiás, o Rubens Ottoni, e o que você vê, inclusive, na boca dessa dita elite acadêmica, ou elite financeira, ou basicamente os dois, né? Uma elite financeira junto com a elite acadêmica, é a discussão de que o presidente Lula deveria fazer o que ele quer e acabou e que ele não faz por falta de vontade. Se ignora, por exemplo, que existe uma Constituição Federal, se ignora que existe uma tripartição dos poderes, se ignora que o presidente da República não governa sozinho, se ignora o fato, inclusive, até mesmo, que 3 parlamentares que hoje são do Partido dos Trabalhadores, já que o senador, Randolfo Rodrigues, em 2019 não era do PT, era da Rede de Sustentabilidade, apresentaram projetos de lei para poder revogar a reforma trabalhista, ou totalmente ou parcialmente, pelo menos. E sabe o que aconteceu? A proposta não passou. Não passou porque, apesar de a elite acadêmica / elite financeira do próprio campo da esquerda, né, que vive às vezes bebendo vinho caro, mas acha que porque milita em um movimento social específico, ou porque posta foto, né, com o boné do MST na cabeça, está salvando o mundo, não consegue entender que para aprovar esses projetos de lei são necessários voto. Não depende meramente de vontade, depende de voto. No Senado Federal, para aprovar um projeto de lei, são necessários 41 votos. Na Câmara dos Deputados, para aprovar um projeto de lei, são necessários 257 votos. E aí, ao invés de a gente estar aqui discutindo propostas importantes para a gente tentar ampliar a bancada da esquerda no Congresso Nacional em 2027, né, elegendo ali mais deputados, elegendo mais senadores, o que a gente vê basicamente nesses canais da elite acadêmica ou da elite financeira do campo da esquerda, porque sim, gente, tem gente na esquerda que é rica e isso não é um problema, tá? Inclusive a direita até tenta fazer distorções sobre isso. O problema não é a pessoa ter posses. O problema é que as pessoas tentam olhar para o seu entorno e ignora o que está fora do seu entorno. Eu digo isso porque hoje eu tenho um padrão de vida que é muito acima da média da classe trabalhadora brasileira. A diferença é que, além de eu ter consciência de classe, eu entendo qual classe eu pertenço hoje, apesar de ser membro da classe trabalhadora, eu sei em que posição da pirâmide, no nível de trabalhador, eu faço parte. E também tenho consciência social. Por que eu tenho toda essa consciência? Porque eu participei quase 20 anos da minha vida do mercado de trabalho, seguindo a escala 6x1, sem muita expectativa de mudança, sem acreditar em transformações distintas do que a gente via sendo apresentadas. E isso mudou a partir do momento que o Brasil teve um presidente de esquerda. Foi a partir do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma que eu enxerguei a possibilidade de entrar na universidade, de tentar conseguir um curso superior e de ser o primeiro indivíduo do meu núcleo familiar a completar o ensino superior. Hoje eu sou pós-graduado, sou autor de alguns livros, inclusive um deles, tá?
que eu até trago com frequência no meu canal. Eu vou mostrar para vocês, geralmente a gente não se abaixa aqui, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Um dos livros é esse aqui, ó, o Descomplicando a Política, que é o meu quarto livro, onde eu falo sobre conceitos básicos, inclusive que envolvem o próprio campo da política, e eu tenho ficado extremamente incomodado com alguns discursos que são alegados para se falar com a classe trabalhadora, mas na verdade está sendo falado basicamente pro espelho. Nesse livro meu aqui, por exemplo, vocês conhecerão o outro lado do Carlito Neto. Carlito Neto intelectual, o Carlito Neto acadêmico, o Carlito Neto de pesquisa, o Carlito Neto de palestras, o Carlito Neto de rodas de discussões dentro do universo do conhecimento científico. Aqui e no canal Historiador, vocês estão vendo o Carlito Neto que quer se conectar com a classe trabalhadora, que veio da classe trabalhadora e sabe que a classe trabalhadora anseia todos os dias, porque quando estava lá, ouvia os colegas falando e lutava para tentar conseguir chegar onde está começando a chegar. Então, vim com o discurso pronto de que eu tenho um amigo ou uma amiga que trabalha em uma grande rede de farmácia, que trabalha em uma grande rede de mercado e diz que acompanha você, Carlito, que acompanha fulano e que o conteúdo de vocês é revolucionário. Isso não vai mudar o dia a dia do trabalhador. A gente tem de sair daqui e ir para a rua, fazer a luta real, entender como é que o Estado é formado, formar inclusive esse trabalhador para que ele possa entender que, para que ele tenha os direitos dele preservados, a gente tem de ter gente lá no Congresso Nacional que vote em defesa dele. E aí vocês que são da dita elite intelectual acadêmica do campo da esquerda, ou até financeiramente da elite econômica do campo da esquerda, deveriam fomentar a massificação do conhecimento político e não a massificação de teorias que vocês interpretam e que ignoram o conceito, o Estado de Direito brasileiro, ignora a Constituição brasileira e ignora a legislação brasileira e fala, para aplicar isso aqui só depende de vontade. Nesse universo aí de muitos intelectuais no campo da esquerda, não existe lei de probidade administrativa, não existe lei complementar 135, conhecida como a lei da ficha limpa, não existe lei de responsabilidade fiscal, não existe tripartição dos poderes, não existe necessidade de votar projetos de lei, emendas à Constituição, projeto de emenda à Constituição, e em tese não precisa nem de um Congresso Nacional. Afinal, basta o presidente da República assinar uma medida provisória ou um decreto que automaticamente tudo que o presidente da República quiser é colocado em prática. Eu não vou responder nesse vídeo para deixar inclusive essa questão para que vocês estudem. Vocês sabem quanto tempo tem a validade de um decreto ou de uma MP, né, uma medida provisória? Vocês sabem dizer? Pesquisem aí e comentem aqui embaixo, inclusive. Eu espero que se você que está aqui nesse vídeo agora, vendo essa análise do nosso programa de hoje do Sempre Politiquês, que é uma crítica mesmo, tá, ao nosso próprio campo. A gente está vendo aí que muita gente fica mais preocupada em querer mostrar que tem uma biblioteca de livros em casa e que leu mais de 600 livros, do que pegar o que leu nesses 600 livros, tentar juntar e chegar para o trabalhador e falar, trabalhador, vamos aqui sentar, você está vendo isso aqui, ó? A gente quer ouvir você primeiro. Qual que é a sua realidade? O que acontece hoje é o oposto. Chega um intelectual lá e fala, trabalhadores, univos aqui porque eu tenho a solução para os seus problemas. Parece até uma propaganda das organizações Tabajara, do Cacete Planeta, né? Seus problemas acabaram. Descobri uma teoria revolucionária que basta vocês estudarem isso também que vocês vão entender. Esse discurso ignora evidentemente que o trabalhador tem uma jornada de trabalho exaustiva, trabalha na escala 6x1 e que não tem tempo às vezes nem para descansar, quanto mais para poder estudar. E como é que a gente pode ajudar esse trabalhador a ter uma vida melhor? Politizando ele, não é meramente politizando, explicando sobre conceitos teóricos do campo da esquerda, mas além de alimentar o conceito teórico dele, alimentar o conceito político e do Estado democrático de direito que ele vive, explicar sobre eleições, a importância de fazer parte de partidos políticos ou de movimentos sociais, a importância de votar nas eleições e não deixar de votar sob a alegação de que nenhum desses candidatos aí me representa, então eu não vou votar em nenhum deles. Explicar porque que é importante. Se você quer um prefeito de esquerda, um governador de esquerda, um presidente de esquerda, você votar em vereadores, deputados estaduais e distritais e deputados federais, assim como senadores do campo da esquerda. O que eu tenho percebido é que muito se perde tempo acusando o Haddad de ser um novo Paulo Guedes e o presidente Lula de ser um liberal safado, enquanto o Lula está matando a fome do povo com projetos sociais que visam melhorar a vida do trabalhador, e na internet se escolhem reis do conhecimento que, se você parar só um pouquinho para pesquisar o que está sendo dito, você vai descobrir que talvez, se esses indivíduos são reis,
são reis que estão ali suspensos em castelos de carta. A maioria absoluta desses intelectuais acadêmicos, né, que têm viralizado nas redes sociais ultimamente, ou decoram textos prontos que são lidos em um teleprompter, ou basicamente trazem opiniões sobre interpretações que eles têm do que eles acham que deveria ser, de acordo com as interpretações livres dele. E não basicamente como as coisas são, inclusive dentro de um Estado democrático de direito. Basta lembrar, inclusive, que até um tempo atrás se falava muito em tomada armada do Estado, revolução armada do Estado, golpe disso, golpe daquilo, e ao invés de se explicar, por exemplo, conceitos básicos, como, por exemplo, o conceito da chamada ditadura do proletariado, que muita gente acha que seria a gente tornar o Brasil uma ditadura, caso implementemos o comunismo aqui, ou o socialismo, né, a etapa anterior, quando, na verdade, essa referência é basicamente para que o regime democrático seja mantido, porém a gente substitua a burguesia dentro da chamada democracia burguesa para que a classe trabalhadora seja a classe dominante, inclusive dentro da política, dentro das instituições públicas, e inclusive, meus amigos ali, compartilhando ali as coisas que pertencem ao povo com o povo, tá? Então, assim, eu espero de verdade que as pessoas busquem mais conhecimento em relação ao que está sendo discutido nas redes sociais. Esse vídeo aqui é um alerta, tá? Eu vi um vídeo, eu não vou dizer o nome, evidentemente, do canal de direita que eu vi, falando sobre isso, mas é uma crítica que eu estou vendo que está saindo do campo da esquerda, porque está tão óbvio e tão evidente que algo que a gente comentava entre nós aqui está vazando, porque está ficando muito evidente que uma certa elite de esquerda, tanto intelectual quanto financeira, não consegue entender a realidade do trabalhador. Por isso que a gente vê, por exemplo, aí gente vendendo curso de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, 15 mil reais, como se fosse, por exemplo, uma bagatela para ajudar a classe trabalhadora na revolução. Não é assim que funciona, gente. A gente precisa se unir, evidentemente. O próprio Lenin, no livro Esquerdismo, a Doença Infantil do Comunismo, criticava, inclusive, essa busca de um suposto puritanismo tão grande de alguns indivíduos no campo da esquerda que não aceitavam se unir com correntes distintas dentro do próprio campo da esquerda, considerando, inclusive, esse puritanismo algo infantil. Por isso, inclusive, o título do livro, né? Esses indivíduos aí que são muito mais puros que os outros e que não aceitam conversar com outras pessoas do próprio campo, por exemplo, são chamados ali de esquerdistas pelo Lenin no livro Esquerdismo, a Doença Infantil do Comunismo. Então, assim, me incomodou ver esse vídeo. Me incomodou porque ele fez 2 vídeos. Ele fez um vídeo maior e um vídeo menor. E quando eu assisti o vídeo, eu falei, caramba, tudo aquilo que a gente vem criticando está acontecendo. Imagina se a grande mídia começa a divulgar essa mesma narrativa, chega no trabalhador e o trabalhador vai olhar para aquele cara e falar, peraí, esse boy aí que está dizendo que fala por mim como classe trabalhadora, esse boy aí que diz que me representa, será que ele sabe o que é trabalhar 14 horas como motorista de aplicativo? Será que ele sabe que, por exemplo, antes de eu ter um governo assim ou um governo assado que pensava pela classe que pensa mais pela classe trabalhadora, eu não tinha esse sonho, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo? O que é engraçado é que a maior parte da geração que nasceu entre o final da década de 90 e início dos anos 2000 se tornou o que eu tenho chamado de revoltosos sem causa. São os indivíduos que odeiam Lula por correspondência, não sabem como era o Brasil antes do Lula, não sabem como foi o Brasil do Fernando Henrique Cardoso, não sabem como foi o governo não sabe como foi o Brasil do Itamar Franco, não sabe como foi o Brasil do Collor, não sabe como foi o Brasil do José Sarney, acha que o Brasil é uma maravilha, que sempre teve governo de esquerda e que se hoje o PT, que já vai para o 16º ano de governo, como algumas pessoas têm apontado por aí, não conseguiu mudar tudo que precisava pelo povo, é porque o Partido dos Trabalhadores e o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma foram ou são incompetentes. Como se uma construção de mais de 500 anos pudesse ser desconstruída em apenas 16 anos de governo. Eu não sei se vocês perceberam que toda vez que se começa a ter um avanço democrático importante no campo da esquerda, um avanço social importante, tem uma maior participação de movimentos sociais das pessoas, inclusive em lutas e disputas importantes para o próprio campo dos trabalhadores brasileiros, sempre se dá um jeito de desmobilizar a classe trabalhadora, de rachar a esquerda e criar brigas internas. Eu já tentei por diversas vezes aqui na internet levantar bandeiras para figuras dos campos mais radicais, que talvez eu não concorde com tudo, mas que eu acho que seja importante estar na luta com a gente, para as pessoas mais moderadas, que eu também não concordo com tudo, mas que acho importante estar do lado da gente nessa luta, porque cada um vai poder atuar em uma frente.
O que eu tenho visto ultimamente é o quê? Pessoas que têm se embriagado com likes e views, imaginando que ter muita visualização ou muito seguidor é ali o suprassumo da revolução, enquanto a classe trabalhadora continua tendo dificuldade para poder pagar suas contas, tendo dificuldade para conseguir melhorar de vida. E quem tenta colocar em prática um projeto minimamente viável no cenário que a gente está, tem sido atacado. Se você que está aí do outro lado, inclusive, e está incomodado assim como eu, deixa aqui o seu comentário. Porque, como eu disse, eu venho alertando junto com outras pessoas sobre esse elitismo, né, de alguns grupos que se dizem mais radicalizados, inclusive do campo da esquerda, e que não tem conexão nenhuma com a classe trabalhadora. Parece que eles vivem em um universo paralelo, onde tudo é só você querer, né? Eu até brinquei esses dias com um amigo, né? Eu falei, na cabeça de uma parcela desse grupo aí que acha que o presidente pode fazer qualquer coisa, eles imaginam que o Lula vive no filme Lua de Cristal da Xuxa, né? Que ela canta lá, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ou seja, tudo que o povo quiser, o cara lá de cima do Poder Executivo, em tese, né? Não estou comparando o Lula a Deus, estou fazendo uma alegoria com o povo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Então, em tese, o povo, né, votei num cara lá para ser presidente da República, então tudo que eu quiser, o cara que eu escolhi para ser presidente vai conseguir. Infelizmente não é assim que funciona. Então a parcela desse grupo que busca supostamente radicalizar a opinião de vocês, na verdade está mais despolitizando do que politizando. E como infelizmente uma parcela da população, até do nosso próprio campo mesmo, quando escuta palavras bonitas, né, bem casadas, e que inclusive algumas estão até dentro desses conceitos aqui que eu trago no meu livro, mas justamente porque esse livro tem um objetivo acadêmico, elas acabam achando que o indivíduo realmente é muito mais inteligente do que ele não mente, que ele não erra, ao passo de que eu estava vendo esses dias uma pessoa falando assim, eu não entendo nada sobre esse assunto, mas se o fulano falou, eu concordo, e assina embaixo no que ele disse. E a gente não pode fazer isso. Se você não entende do assunto e a outra pessoa também não é especialista no assunto, não é estudiosa, você não pode falar, eu não entendo, mas se fulano falou e eu acho que fulano é inteligente, eu assino embaixo no que ele disse. Vamos para a reflexão. Esse é o vídeo mais longo que eu já gravei aqui na Folha em Foco até hoje para o Sem Politiquês. A ideia desse quadro é de ser de vídeos pequenos, né, de pequenos entre aspas, né, vídeos menores que 20 minutos e muito em breve até menores que 10 minutos. Mas eu achei que era importante eu falar sobre isso, até porque os 2 vídeos lá que esse veículo da direita fez, somados dá quase ali 60 minutos, dá quase 1 hora, e eu nem citei o nome do veículo e nem citei as críticas que ele fez na íntegra aqui, porque várias críticas que ele fez, eu até estava conversando com um amigo, eu não sei se ele começou a ver alguns veículos da esquerda trazendo também essas críticas, mas foram críticas importantes e que servem de alerta para a gente acordar. Se você é de esquerda, se você acha que pertence a essa elite intelectual ou a essa elite financeira, entenda que você precisa tentar se conectar com a classe trabalhadora e não se apresentar como salvador ou salvadora da classe trabalhadora sem entender a realidade do trabalhador, sem entender corretamente o que é consciência de classe e consciência social. Ou até entendendo consciência de classe, já que muitos de vocês leem um livrozinho do Barbudo, né, do Marx, mas que precisa entender também um pouco de consciência social. Porque acho que falta muito disso em muita gente no nosso próprio campo, que chega às vezes ao cúmulo de replicar falas de gente escrota da direita que diz que basicamente é só o povo querer e se organizar e acabou. Como se o povo pudesse abandonar o trabalho para se mobilizar da maneira que uma parcela dessas pessoas querem. O que o povo pode fazer nesse momento, e que inclusive o próprio Lenin falava sobre isso, né? O próprio Marx falava também, é se organizar para construir essa revolução, e que em lugar nenhum desses livros, todos que eu já li, ele diz que será em 16 anos de mandato, que será em um mandato de 3 anos. Ele diz que a revolução ela é um processo contínuo e que a gente precisa se organizar para tentar fazer, evidentemente. Mas para que a gente consiga fazer isso, a classe trabalhadora precisa estar organizada, inclusive no poder. E se eu não oriento a classe trabalhadora, que se ele vota em parlamentares de esquerda, ele está votando nos seus representantes no Congresso Nacional, como é que eu vou querer exigir dessa classe trabalhadora que eles tenham noção daquilo que eu acho que é obrigação de todo o trabalhador saber? Lembre-se, vai ter trabalhador que é politizado? Vai. Vai ter trabalhador que vai separar um tempo para estudar? Vai. Mas a grande massa da classe trabalhadora não tem tempo para estudar e quando tem um tempo livre vai fazer um dinheiro extra. Por quê? Porque precisa pagar conta, porque precisa dar uma vida melhor para a família. Tá certo?